esse é o programa Mulheres que Vencem, que inicia agora com o melhor da televisão brasileira. Isso mesmo, nós vamos ter aqui 45 minutos de puro entretenimento. Nós vamos ter aqui o nosso bate-papo com especialista, que é um quadro muito especial, onde eu trago especialistas para falar sobre determinados assuntos. E hoje eu trago a dermatologista, a doutora Iris Alencar, que vai falar conosco a respeito de dermatite atópica. Teremos também um quadro abençoado, né? Que é a novela da vida real. Essa e muitas outras coisas. Por isso, eu falo para que vocês fiquem aí, permaneçam ligadinhos na televisão, porque vai ser bênção de Deus. E agora vamos lá para o nosso quadro Bate-Papo com o Especialista. E é com muita alegria que eu trago hoje a doutora Iris Alencar, que vai falar conosco a respeito de dermatite atópica. Doutora Iris, para nós é motivo de muita alegria, de muita satisfação tê-la aqui conosco, né, para comentarmos sobre este assunto que é tão importante. Ultimamente, né, muitas pessoas têm sido acometidas por isso, outras sentem alguns sintomas, né, e ficam até em dúvida, né, do que ela está realmente passando, se é dermatite ou se é uma outra enfermidade, uma outra doença. Por isso, eu te agradeço, viu, você ter aqui ter separado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco. Muito bom dia, doutora. Bom dia, querida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com os telespectadores e espero que essa entrevista seja extremamente proveitosa e esclarecedora a todos eles. Com certeza, eu creio que será. Doutora, o que é a dermatite? Anteriormente eu conversava com você e você me falava que há vários tipos, né, de dermatite. Hoje, especificamente, a gente vai falar de dermatite atópica. O que seria a dermatite atópica? Certo. A dermatite em si, ela é algum tipo de inflamação na pele. Mas quando a gente fala em dermatite atópica, nós estamos falando sobre uma doença que ela é crônica, ela tem períodos de piora e melhora e ela tem algumas características, como uma pele seca, uma coceira intensa, importante e algumas lesões de pele. Quais, doutora, são as pessoas mais suscetíveis, vamos dizer assim, os indivíduos mais suscetíveis a serem acometidos, a ter essa dermatite? Então, principalmente pacientes que são filhos de pais que têm rinite, asma e também dermatite atópica, certo? Ela é uma doença que ela é muito mais comum na infância, mas ela também pode acontecer na idade adulta e até no período em que as pessoas já são mais idosas, mas ela costuma ter os primeiros sinais e sintomas ainda na infância. Alguns pacientes até antes dos 2 anos, durante a infância vão tendo sintomas e uma outra característica é que muitas vezes os locais de pele que são acometidos, eles vão mudando um pouco à medida que a gente vai envelhecendo. Entendi, doutora. E como é fechado esse diagnóstico? O paciente chega lá na sua clínica e como é que você fecha esse diagnóstico, né? Porque às vezes as pessoas se confundem, né? Tipo, é dermatite, será que é uma outra coisa? Como a senhora fecha esse diagnóstico? É feito algum exame? Como que é feito? Perfeita sua pergunta e sua colocação, porque é importante esclarecer à população que o diagnóstico da dermatite atópica ele é um diagnóstico clínico. Existem critérios maiores e menores para que a gente possa fechar a doença, porque muitas pessoas chegam com várias lesões de pele e pedem, doutora, tem algum exame que eu possa fazer para dar o diagnóstico? E não, ele é um exame eminentemente clínico. Então, a gente precisa ter 3 critérios maiores e 3 critérios menores. Os 3 critérios maiores, eles fazem parte de 4 critérios, que são coceira, essas lesões existentes em alguns locais da pele, áreas da pele específicas, essa cronicidade, então o paciente tem, melhora e depois volta. E o 4º critério é você ter alguma história familiar de rinite, asma e a própria dermatite atópica. Dos critérios menores, a gente tem uma infinidade. A gente tem, na área ocular, tem conjuntivite, no rosto tem uma pregazinha que a gente chama prega de Denyer Morgan. A gente tem a própria pele seca, a ceratose pilar, que são bolinhas que os pacientes têm muito, principalmente nos braços, podem ter em outras áreas do corpo, mas principalmente nos braços. Algumas manchinhas brancas no rosto, que as pessoas costumam dizer que o paciente está com verme. Gente, não é verme, é psoríase alba. E ela faz parte do quadro, pode fazer parte do quadro da dermatite atópica. Tem também o dermografismo, que às vezes o paciente se arranha e fica com a pele bem inchadinha naquela região, é uma pele mais reativa. Tem alguns critérios laboratoriais, mas assim, eles não são específicos, porque é um paciente que
Ele é um paciente que é mais reativo, então ele pode ter algumas alterações laboratoriais. E também pode ter algumas alergias alimentares associadas. Isso que eu ia te perguntar. Você falou que é crônico, né? Ou seja, não existe cura, existe um tratamento. Mas existe alguma coisa que esse indivíduo ele faz para desencadear alguma coisa que ele come, alguma coisa que ele usa? Perfeito. O que acontece também é o seguinte, 1/3 dos pacientes bem pequenininhos, que ainda na primeira infância têm dermatite atópica, eles também podem ter alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo. E aí as pessoas pensam que a dermatite atópica vai dar aquela alergia. Não, elas são doenças em geral coexistentes. Agora, claro, existem alguns pacientes com dermatite atópica também que podem ter alergia a corantes, são pacientes que são mais suscetíveis a ter alergia de contato, dermatite de contato. Uma delas, por exemplo, ao níquel, que tem nos botões, aquele brinquinho que a paciente, principalmente a menina, só pode usar de ouro, porque se usa uma correntinha, outra coisa já inflama a orelha, aquela região. Então, assim, a gente tem essas associações, mas assim, dizer que pacientes com dermatite atópica necessariamente terão alergia alimentar, não. E é um cuidado que a gente tem que ter para não confundir até com a PLV, né? Quando você falava sobre derivados de leite, uma alergia a derivados de leite, a gente sabe que também existe a PLV, que tem alguns sintomas parecidos, né, doutora? Eu li alguma coisa que, por exemplo, quem tem dermatite atópica não pode tomar banhos muito quentes nem muito demorados. Isso é verdade, doutora? Sem dúvida. Os pacientes que têm dermatite atópica, eles têm uma alteração na barreira cutânea, ou seja, a pele do paciente com dermatite atópica não é idêntica, não é igual à pele de um outro paciente que não tem a doença. Então, ela é uma pele mais seca, que tem algumas alterações das ceramidas da pele, e ela também tem uma perda de água transepidérmica, que a gente fala maior. Então, é um paciente que perde mais água, então é um paciente que tem uma pele mais seca. Esse paciente, ele não deve tomar banhos prolongados, nem muito quentes. Ele deve utilizar sabonetes, de preferência Sindet, que são sabonetes sem detergente, são sabonetes menos agressivos. E estes sabonetes, eles precisam ser líquidos, e são mais próximos do pH da pele. E o que acontece muito, eu acho que é importante esclarecer a população, é que às vezes você está com alguma coceira, alguma coisa por causa da dermatite atópica, e o que é que o paciente já pensa? Eita, vou colocar um sabonete antibacteriano. É o maior veneno que você pode fazer com a sua pele. Então, assim, porque ele tem um pH extremamente elevado e ele, então, vai ajudar a destruir ainda mais a sua barreira cutânea. Então, é importante que a gente utilize um sabonete específico. Existem, claro, os Sindets de umas marcas melhores, mas a gente tem alguns mais populares que têm um pH próximo ao pH da pele. Hidratar a pele é fundamental e assim a hidratação ela deve ocorrer nos primeiros 5 minutos após o banho, porque é quando essa pele ela está mais aberta, os poros, então ela vai sugar este hidratante. E o hidratante bom, ele é o hidratante sem graça, tá? É o hidratante sem cheiro, é um hidratante sem cor, então é o que o paciente precisa investir. O remédio do paciente com dermatite atópica é o sabonete adequado e o hidratante. Isso é muito importante você falar, porque às vezes a população pensa, sabonete bom é aquele que ensaboa, que deixa bastante, né, sabão, e às vezes isso muito pelo contrário. Muito contrário, né? Ou seja, eu quero um hidratante que seja bem cheiroso, que tenha cheiro. E não é necessário, né, doutora? Pelo contrário, né? Pelo contrário. E muitas vezes, se a gente for olhar o custo-benefício, às vezes esses hidratantes com cheiro, eles são até um pouco mais caros do que outros hidratantes que são muito bons. Esses pacientes também, eles têm uma pele, assim, é importante que use roupas menos sintéticas, use mais algodão, principalmente, evite lã e tecidos sintéticos, porque eles também têm uma alteração do próprio suor. Então, o suor acaba deixando essa pele coçando, e se o paciente tiver com lesão, essa pele vai coçar ainda mais. E o algodão, ele é um tecido respirável, que a gente fala. Então, assim, ele permite essa troca de calor com o ambiente, coisa que os tecidos sintéticos e a lã também, apesar de não ser sintética, ela pode dar uma irritada. Você me falava, doutora, a gente não vai entrar no mérito aqui, mas existe outros tipos de dermatite, né? Que é a seborreica, a dermatite de contato, que você falou, são inúmeras, né? Tipos de dermatite. Isso, aí a gente vai partir para diversos tópicos. Isso, a dermatite seborreica, ela também é bastante comum. A dermatite seborreica é a caspa, tá? A caspa do couro cabeludo, mas a gente pode ter a dermatite seborreica na face. A dermatite seborreica na face, ela muitas vezes se apresenta com a descamação aqui entre as sobrancelhas, muitas vezes ao redor do nariz, às vezes ao redor da boca, nessa área de pacientes com barba. Então, são pacientes que têm essa descamação, que tem muita relação também com o estresse. Está mais estressado, parece que ela aparece.
né? E aí, muitas vezes tem coceira, a pele fica mais sensível, o sol às vezes incomoda, e é um outro tipo de dermatite que também é muito comum. Gente, dicas valiosíssimas, a gente aprendeu bastante. Aqui é óbvio, né, que eu vou pedir para a doutora deixar aqui o endereço dela, tá? O endereço eletrônico, tudo para que essa pessoa que está lá do outro lado, doutora, que quer mais informações, está passando por um quadro parecido e quer a ajuda da especialista. Doutora, por gentileza, deixe o seu contato. Joia. Então, vamos para o Instagram, né? Porque hoje em dia está todo mundo no Instagram. Verdade. Então, é @DRA Iris Alencar, tudo junto. Inclusive, gente, siga lá a doutora, porque, olha, eu amo os conteúdos delas, viu? Amo o conteúdo da doutora. Então, entra lá no Instagram, segue a doutora, você vai ver várias dicas que ela dá. Se precisar, você vai direto ali marcar uma consulta com a doutora e eu tenho certeza que ela vai ajudar você a solucionar o seu problema. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui, tá bom? Que Deus abençoe grandiosamente. Amém. Gente, nós vamos ficando aqui com o bate-papo e eu vou chamar agora o musical e daqui a pouco eu volto. Fica aí ligadinho. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado.
ressuscitou. Hoje é dia de cadeias quebrar. Hoje é dia. Glória a Deus, que louvor abençoado, né? Os louvores alegram e acalmam a nossa alma, deixa a gente pra cima, porque é uma oração cantada, né? Inclusive eu quero aproveitar, gente, nesse clima de alegria, nesse clima abençoado, para fazer um agradecimento, tá? Eu tô usando acessórios aqui, olha, pulseira e brinco da Divina Acessórios Maceió. Você, mulher que quer andar mais bonita, né? Que quer se produzir aí, vai lá, entra em contato com a Divina Acessórios, fica lá, olha, na Cleto Campelo 431, no bairro do Jacintinho. Talvez você quer presentear alguém, é só ir até lá, ou mesmo, né, através do Instagram, você vai ver ali várias opções. Talvez você diz, pastora Cláudia, mas eu não posso ir até lá, ou é longe, não tem problema, viu? Porque elas entregam a domicílio, entregam no endereço que você quiser. É só entrar em contato com a Divina Acessórios Maceió. Muito obrigado, viu, por me deixar aqui mais brilhante nessa manhã no nosso programa Mulheres que Vencem. Gente, eu quero fazer um convite especial para vocês, viu? Porque a gente está nesse período aí, né? Período pascual, período onde a gente celebra a morte, a crucificação e a ressurreição do nosso Senhor. Nós estamos nos programando lá na nossa igreja para termos cultos abençoados, né? Estamos intitulando 3 dias de poder. Sexta-feira, sábado e também o domingo. Sexta-feira, olha, vai vir em nossas igrejas do estado inteiro. Alagoas em peso estará aqui na nossa igreja, que fica na Avenida Fernandes Lima, número 1733, aqui no bairro do Farol. Pessoal vai estar vindo aí, já estão animados, preparando caravana para esse dia que vai ser especial. E estará conosco o pastor e cantor Fernandes Lima, ele conhecido por ser o forrozeiro de Jesus. Vai estar presente na nossa igreja, louvando e adorando juntamente conosco. Sexta-feira vai ser um horário especial, às 15. Sexta-feira, dia 18, às 15 horas, nós temos essa reunião abençoada. Sexta-feira da Paixão é na graça de Deus. O sábado, sábado de aleluia, também teremos aí, né, um horário especial. E o domingo, né, o domingo que a gente vai cantar e louvar, né, ao nosso Deus, adorarmos, porque Ele ressuscitou. Inclusive, eu vou pedir à produção agora para passar, né, essa chamada. A gente fez uma chamada especial para te convidar para estar juntamente conosco. Assiste e daqui a pouco eu volto. 3 dias de poder para impactar sua vida. Sexta-feira, dia 18 de abril, sexta-feira da Paixão de Cristo, com a entrega do sangue do Cordeiro e a presença especial do pastor e cantor Fernandes Lima. Olá, povo de Deus abençoado aí da cidade Maceió. No dia 18 de abril, sexta-feira da Paixão, eu vou estar chegando aí na nossa igreja sede estadual, aí com o pastor Jean, uma tarde abençoada, às 15 horas, eu tenho certeza que o nosso Deus presente. Olha, Avenida Fernandes Lima, 1733, bem em frente ao quartel do Exército, aí no bairro Farol. Sábado de aleluia, especialmente às 15 horas, com a entrega da água consagrada, com o pastor Jean e toda a sua equipe de fé abençoando sua vida. E no domingo, dia 20, às 8, 14 e às 18 horas, com a entrega do azeite consagrado pelo pastor Jaime de Amorim Campos, pois está escrito: para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. Não perca, serão 3 dias incríveis para a sua vida, na rua Fernandes Lima, 1733, bairro Farol, sede estadual Maceió, na Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja do Show da Fé. É isso aí, você não pode ficar de fora desses 3 dias de poder que vai ser para mudar
a sua vida, para mudar a sua história. Vai ser impactante, viu? Eu aguardo pela presença de todos vocês para juntos adorarmos e glorificarmos ao Senhor nosso Deus. Mas eu quero já entrar na palavra de Deus. Hoje nós temos uma palavra especial e, aliás, como todos os dias, nós temos pregado essa palavra, a palavra verdadeira, que é a palavra do Senhor nosso Deus. É uma palavra que faz com que você, mulher ou homem que está aí nos assistindo, seja uma pessoa bem-aventurada. O nome do nosso programa é Mulheres que Vencem, né? É um programa especialmente para as mulheres, mas isso não proíbe, tá? Que você, homem, assista ao nosso programa. Inclusive, o nosso programa é exibido aqui na Bandeirante e também na Rádio Web Conexões. Então, muitas pessoas têm assistido, têm ouvido, têm se alegrado juntamente conosco, porque têm recebido da parte de Deus a palavra dele que levanta. E falando em palavra, a nossa mensagem hoje tem como título: o que você tem falado, o que tem saído da sua boca. Você sabia que o poder e a morte estão no poder das palavras? Pois é. A vida e a morte, a bênção e a maldição, né? O que está mais, o que você tem falado, né? Tudo aquilo que sai da nossa boca tem causado efeito. Ela não fica parada no vazio, não. Por isso é importante que nós venhamos a policiar o que nós estamos falando. Talvez o fracasso, a tristeza que você está enfrentando hoje é consequência de palavras que você tem dito. Muitas vezes nós somos aquela pessoa que acreditamos na palavra de Deus, acreditamos no Senhor nosso Deus, mas estamos negando. Como? Como é que eu nego a palavra de Deus? É quando eu deixo de falar aquilo que o Senhor Deus quer que eu fale. É que quando eu abro a minha boca para falar apenas palavras de derrota, palavras de destruição, começo até mesmo a amaldiçoar uma pessoa, um ente querido, até mesmo uma situação, começo a olhar para minha casa e dizer: nossa, que casa terrível, nada aqui presta, parece um inferno essa minha casa. Pois é, infelizmente está sendo assim. Por quê? Porque você tem aberto a sua boca para destruir, porque você tem aberto a sua boca para proferir palavras de maldição. Olha só, o Senhor nosso Deus, ele fala lá no primeiro livro, que é o livro de Gênesis, o início de tudo, onde ele conta, né, como foi criado o mundo, como foi criado tudo que no mundo há, pela força das palavras. Ele fala que ele falou e o que aconteceu? E tudo se transformou, porque a terra anteriormente era vazia, não tinha nada na terra. Mas através da sua palavra foram criados os mares, né? Foi feita ali aquela divisão da porção seca, que é a terra, e a porção dos mares, foi criado os animais, foi criado o homem através do poder da palavra. Por isso é importante que você venha abrir os seus olhos, abrir a sua boca, se policiar naquilo que você está falando. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Diz o seguinte, aliás, vamos começar no versículo 20. Versículo 20 diz o seguinte: do fruto da boca de cada um se fartará o quê? O seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Então, analisa direitinho, pensa aí com você mesmo, o que é que você tem aberto a sua boca para falar? Talvez você se vira para o seu marido e diz: nossa, mas esse meu marido é terrível mesmo, não tem jeito mais para ele. Esse meu marido não tem solução porque cada dia está pior. Talvez você olhe para o seu trabalho, que é a sua fonte de renda, e tem praguejado, e tem dito: nossa, eu só venho para cá porque eu necessito, né, monetariamente aquilo que o trabalho me dá, porque eu tenho que pagar minhas despesas, porque eu tenho que comer, porque eu tenho que pagar aluguel. E aí você fala que esse trabalho é um inferno. Você se refere ao seu filho como um menino danado. Você sabe o que significa essa palavra danado? Pois é, vai lá no dicionário, procura para ver. A palavra danado significa amaldiçoado. Isso mesmo. Muitas vezes você tem falado daquilo que não sabe. Seja sábio, não seja tolo não, usando aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu para amaldiçoar, para fazer com que as coisas na sua casa, na sua vida, dê errado. Diz mais aqui o versículo 21.
A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Muitas pessoas hoje em dia têm vivido uma vida de escassez, porque elas têm proclamado: nossa, esse dinheiro que eu ganho, esse dinheiro que eu recebo não dá para nada. Eu recebo numa mão e sai em outra, porque é tanta dívida, tanta despesa, tanta coisa que eu tenho para pagar, que esse dinheiro não dá para nada. Comece a fazer diferente. Comece a profetizar, comece a dizer: não, Senhor, eu abençoo esse dinheiro em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha prover, Senhor, todas as minhas necessidades. E, infelizmente, a gente enfrenta problemas em diversas áreas da nossa vida, porque a gente não tem tido sabedoria para agir, não tem tido sabedoria para falar. Por isso que a gente vem aqui, todas as segundas-feiras e sábado, o nosso programa Mulheres que Vencem acontece, passa aqui na Rede Bandeirantes, todo sábado às 6 horas da manhã, como também segunda-feira, 8h15. Nós estamos aqui sempre te fazendo convite para ir a uma das nossas reuniões. Por quê? Porque lá nós temos aberto a Bíblia, que é a própria voz, a própria boca de Deus falando com você. Nesse livro da lei, você vai encontrar instrução para todas as áreas da sua vida. Seja na vida conjugal, o Senhor vai sempre ter uma palavra para você. Seja na criação dos filhos, talvez você não está sabendo lidar com as dificuldades, não está sabendo lidar com os gênios difíceis do seu ente querido. A palavra de Deus vai te inspirar, a palavra de Deus vai te instruir como você deve criar os seus filhos, como você deve edificar uma casa sólida, uma casa abençoada, uma casa onde a paz do Senhor reina. E quando eu falo em paz aqui, eu não quero dizer ausência de problema, não. Pelo contrário, a gente sabe muito bem que enquanto vida tivermos é para lutar, é para trabalhar, enquanto vida tivermos é para edificar. Mas, com o Senhor nosso Deus, nós temos essa paz, nós temos essa certeza que nós vamos passar por tudo e por todos vitoriosos. Nós vamos passar de cabeça erguida, sabendo que sempre haverá uma solução, que sempre haverá a luz do Senhor abrindo nos nossos caminhos. Por isso eu te convido a fazer parte de uma das nossas reuniões. A nossa igreja, ela funciona como um hospital espiritual, de portas abertas. Todos os dias nós temos ali homens e mulheres de Deus, usados para te abençoar através da palavra de Deus, tá? Nós somos apenas um instrumento, mas nós estamos ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias de portas abertas. Talvez você está enfrentando uma luta que não está vendo solução e está dizendo: nossa, eu preciso tanto de um aconselhamento, eu preciso tanto de uma direção para tomar uma decisão, eu preciso que a luz venha brilhar nos meus caminhos para que essa situação, para que esse jogo vire. Pois é, nós estamos ali para, se preciso for, abrir a Bíblia juntamente com você, te dar uma palavra, fazer uma oração, e aí eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Vai mudar, assim como tem mudado a vida de centenas de pessoas que têm participado da nossa igreja. É impossível, não tenho como não falar aqui um testemunho fortíssimo de uma irmã da nossa igreja, uma jovem, Inclusive, a produção pode até passar imagens aí da Larissa, A Larissa é uma jovem de 22 anos que enfrentava um problema de saúde seríssimo. E ela fala que em uma dessas reuniões, ela recebeu uma revelação divina, fez uma oração e ela foi curada. Ela tomava muita medicação, a ponto da farmacêutica perguntar: nossa, esses remédios são muito fortes, é você que está tomando? E ela falou: sim, sou eu. Mas a Larissa, ela ouviu a revelação de Deus, ela fez uma oração sincera e o Senhor abençoou. E aí ela pôde contar na nossa igreja no domingo passado que tem mais de 2 meses que ela não toma mais medicação. Medicação essa fortíssima que ela tomava todos os dias, mais de um comprimido. E para a glória de Deus, ela hoje se vê livre, liberta, não sente mais nada, não toma remédio. O médico pôde ali constatar que ela foi liberta. E isso vai acontecer também na tua vida. Isso vai acontecer também na tua casa, na tua família. Quando você
tiver em sintonia com o Senhor nosso Deus, quando você apresentar essa causa que você está dizendo que é difícil, que é complicada, que é impossível, sim, aos homens pode ser impossível, aos homens pode ser complicada, pode não ter jeito, mas para Deus nada é impossível, pelo contrário. Para corroborar, não ficar nas minhas palavras, eu vou pedir para a produção agora passar o testemunho da Larissa e daqui a pouco eu volto em nome de Jesus. Meu nome é Larissa, eu sou da Igreja da Graça de Maceió e do meio do ano passado, em 2024, até o começo desse ano, 2025, eu vinha sofrendo com crises fortes de gastrite. Eu tenho um histórico de gastrite desde os meus 16 anos de idade, foi quando eu comecei a ter crises, e aí, quando eu fui no médico, causou até uma certa estranheza, porque não é algo comum naquela idade. E aí eu passei por todo um processo de consultas, tratamento e senti alívio dos sintomas. Depois de 2 anos, com 18 anos, as dores voltaram e eu passei por mais problemas. Quando foi no ano passado, com 20 anos, eu tive fortes crises e precisei ficar fazendo uso de medicamentos. E eu cheguei num ponto em que os próprios medicamentos não estavam mais surtindo efeito no meu problema. Então eu tomava e sentia um pouco do alívio do sintoma, o alívio da dor, mas eu continuava sentindo desconforto. E aí eu passei um longo tempo fazendo uso de medicação e gastei muito dinheiro com remédios e já estava se tornando meio que uma dependência mesmo, porque o meu corpo precisava do remédio para ele conseguir funcionar bem. E aí aconteceu que eu entrei em um propósito de oração com Deus, comecei a colocar esse problema nas campanhas e entregar nas mãos do Senhor para que a vontade dele fosse feita e para que eu recebesse a minha cura. E aí, quando foi esse ano, há um mês atrás, o pastor fez uma oração aqui na igreja, ele abençoou nossas mãos, pediu para que a gente colocasse no topo da cabeça e para que a gente determinasse que qualquer mal que tivesse no nosso corpo, ele saísse. E ali, naquele dia, eu determinei que teria sido o último dia de medicação. Faziam meses que eu estava tomando 2 comprimidos por dia para poder aliviar os sintomas. E teve uma vez até que quando eu fui na farmácia, a farmacêutica que já estava acostumada a me ver lá comprando com frequência, ela me perguntou se aquele medicamento que eu estava comprando era para mim, porque eu era muito nova para tomar uma medicação tão forte. E aí depois que ela me falou isso, eu fiquei com esse pensamento na minha cabeça e falei, meu Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito essa dependência química, né? Essa dependência do remédio, de ter que tomar remédio todos os dias. E aí eu coloquei isso em propósito de oração e depois da oração do pastor na igreja, eu determinei que aquele seria o último dia que eu iria tomar o remédio. E a partir daquele dia eu não tomei mais. Hoje faz um mês que eu não tomo medicação e eu não sinto absolutamente nada, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto. E antes eu não aguentava passar nem 2 ou 3 dias. Se eu passasse 2 ou 3 dias sem tomar medicação, as dores já voltavam, o desconforto voltava. E era uma coisa que estava impedindo de eu fazer as minhas atividades normais no dia a dia, de ir para a faculdade, de ajudar dentro de casa e até mesmo de vir para a igreja e trabalhar na obra do Senhor. Então foi essa cura que Deus me deu, de que eu fui curada da minha gastrite crônica e hoje eu não sinto nenhuma dor e não faço mais nenhum uso de medicamento, para a glória de Deus. Glória a Deus, viram aí? Para não ficar apenas nas minhas palavras, vocês viram a própria Larissa com a sua própria voz contando o que Deus fez na vida dela. E aí fica o convite para você também. Não fica aí sofrendo, não fica aí apenas se lamentando como nós estamos aprendendo aqui, professando palavras negativas, não. Talvez você é uma pessoa que já sofreu muito na sua vida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Continuar nesse mesmo ciclo, continuar nessa mesma situação, dizendo que não vai dar jeito, que não vai ter solução, cruzando seus braços e esperando somente a situação piorar, nada vai acontecer se você permanecer assim. Por isso, levante-se e comece a proclamar, a dizer o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Talvez você diga, irmã Cláudia, talvez você não sabe da minha situação. É difícil, você não está no meu corpo, você não está na minha pele enfrentando essa situação.
É verdade, concordo com você. Eu sei que tem situações que são complicadas, que são situações que são difíceis da gente se levantar, da gente continuar lutando, perseverando. Mas eu quero te trazer à memória uma mulher que fala a Bíblia Sagrada. Lá no Novo Testamento nós vamos encontrar a mulher hemorrágica. A palavra nos fala que essa mulher ela padeceu há mais de 12 anos, enfrentando uma dificuldade na sua saúde. Ela perdia muito sangue ali todos os dias e isso durou 12 anos. Imagine só, uma pessoa com fluxo de sangue altíssimo, perdendo, você sabe que sangue é vida, é o sangue que nos dá força. Quando ele vai, né, a gente sente-se o quê? Anêmico, fraco, sem forças, não é verdade? Você que é mulher aí, enfrenta o seu ciclo todos os meses, você não sabe como é. Imagina só essa mulher, 12 anos padecendo. E a Bíblia nos fala que ela gastou muito dinheiro com médicos, né? Muitas pessoas diziam, olha, faz tal coisa, toma tal coisa, procura fulano, procura ciclano. E essa mulher, né, ela teve ali todo esse tempo, todo o dinheiro gasto com tudo aquilo que ela podia, mas nada disso trouxe solução para o seu problema. E aí que eu te pergunto, assim como essa mulher enfrentou esse problema, você que está enfrentando aí também, não pode se levantar e fazer diferente? Olha só, a gente está falando aqui sobre o poder das palavras. Olha só o que essa mulher falou. Ela se levantou-se depois de passar 12 anos, depois de passar todo esse sufoco, esses problemas. Ela se levantou e disse, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, na veste do Senhor Jesus Cristo. Ela ouviu falar que Jesus passava por ali e ela foi de encontro ao nosso Deus. Ela professou, ela abriu a sua boca, não mais para reclamar. Ela podia dizer, eu vou atrás desse homem, eu já fui atrás de tantas pessoas e não tive êxito. Eu já gastei tanto dinheiro na minha vida, já fiz tanta coisa, tudo aquilo que o povo dizia para eu fazer, eu fui lá e fiz, mas não alcancei a minha vitória, eu vou novamente fazer mais alguma coisa? Ela poderia ter dito isso, né? Assim como você às vezes abre a sua boca para dizer que não vai ter jeito, que você não vai conseguir, que você não pode, que você é capaz. Mas ela foi persistente e mais uma vez abriu a sua boca e disse, se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei o quê? Curada. E assim foi. Ela rompeu a multidão, a palavra vai nos falar que Jesus estava ali, muita gente o apertava, muita gente queria ficar perto do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas queriam receber milagres, maravilhas, prodígios, mas aquela mulher, mesmo enfrentando toda essa dificuldade, ela rompeu a multidão, tocou na orla do Senhor Jesus Cristo e foi o quê? Curada. O milagre aconteceu. Mas para que o milagre acontecesse, essa mulher fez o quê? Ela abriu a boca e ela falou palavras positivas. Eu não estou falando aqui apenas em pensamento positivo não, tá? Eu estou falando na poderosa palavra de Deus. Eu estou falando e lendo para você aquilo que o Senhor nos instrui. Olha só, vou ler mais uma vez, hein, para você guardar aí no seu coração e praticar. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Versículo 21 agora. A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu te convido nesse momento a mudar seu pensamento, a armazenar no seu coração a palavra de Deus e a falar aquilo que fala a palavra de Deus. Quando você vê aquela situação difícil, onde o seu marido está enfrentando aquele problema que você sabe qual é, você abre a sua boca e diz, o meu marido é uma bênção. Eu determino ele abençoado. Eu determino um novo homem, um homem de Deus, um homem de princípios, de equilíbrio, um homem próspero em todas as áreas da sua vida. Quando seus filhos quiserem tomar atitudes que entristecem o seu coração, porque você sabe que esses caminhos não vão ser caminhos abençoados, que mais lá na frente vai trazer muitas mais consequências, você vai dizer, não, meus filhos são heranças do Senhor, eu determino que os meus filhos são abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça isso, mude o seu linguajar, aí você vai mudar também o seu proceder e você vai ver o quê? Você vai ver a bênção.
a glória de Deus se manifestando na sua vida. Por isso, seja ousada no falar. Não permaneça nessa vida que você está. Não aceite o fracasso, não aceite o marasmo, não. Porque o Senhor não te criou para isso. O Senhor não criou você para viver padecendo aqui nessa terra. Pelo contrário, Ele deu a vida do seu único filho, do seu Filho amado Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, pagar um alto preço. Não foi por algo que não tinha valor, não. Não foi para você viver essa vida que você está vivendo, não. Ele fez tudo isso para que eu e você nos levantássemos e fôssemos pessoas bem-sucedidas. Quando eu falo pessoas bem-sucedidas e prósperas, eu não falo apenas que você vai ser uma pessoa rica, milionária. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando aqui que você vai ser uma pessoa que de nada você vai ter falta. Você não vai ter falta de alimento. Você vai abrir a sua geladeira e você vai ver ali a provisão de Deus. Porque é assim que o Senhor quer que nós tenhamos na nossa casa falta de nada. Ele quer que você seja próspero em amor, que a sua família seja uma família abençoada, uma família unida, que vive em paz. É tudo isso. A prosperidade, ela engloba todas as áreas da nossa vida. É quando o Senhor olha para nós e vê, nossa, me alegro com esse meu filho, com essa minha filha, porque ele ou ela entendeu a minha palavra, entendeu que no mundo você pode até ter aflições, mas você tem o poder de vencer todas elas para a glória de Deus. Quando você, em vez de falar de morte, falar de vida. Quando você, ao invés de falar de destruição, falar de reconstrução. Quando você queria até abrir a sua boca, porque você está vendo a situação, mas você não vive por aquilo que você vê, mas você vive por aquilo que você crê e diz, a minha casa é uma bênção do Senhor nosso Deus. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Quando você colocar essa palavra em ação, quando você mudar as suas atitudes, mudar a sua palavra, o Senhor vai abençoar a tua vida e todos aqueles que são seus para a glória dele, tá bom? Por isso, mais uma vez, eu deixo aqui o endereço da nossa igreja, Avenida Fernandes Lima, número 1733, aqui no bairro do Farol. O ponto de referência muito conhecido aqui é o Quartel do Exército. A nossa igreja fica em frente ao Quartel do Exército, tá bom? Infelizmente, nosso programa vai ficando por aqui, mas antes disso, eu quero deixar os nossos endereços eletrônicos, tá? Você pode me encontrar lá no YouTube, Cláudia Reimão, como também o nosso pastor Jean Reimão. Estamos também no Instagram, Cláudia_Reimão Oficial, como também pastor Jean Reimão, e o @ da nossa igreja, que é IIGD Maceió. Aqui no rodapé do seu televisor você vai encontrar todas essas informações, tá bom? Sem mais nem longas, vamos agora orar, vamos apresentar a nossa vida ao Senhor nosso Deus. Eu quero te abençoar. Maceió, Alagoas, Brasil e o mundo, é momento de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos, meu Pai, na Tua presença santa, poderosa, para glorificar e exaltar ao Teu nome, ao Senhor, Pai, que tem o poder em Tuas mãos, tem o poder de levantar essa pessoa, tem o poder de trazer de novo a vida, Senhor. Eu te apresento a essa mulher que com lágrimas nos olhos, meu Pai, pede oração, busca por um familiar, por um ente querido que está enfrentando um problema difícil. Entra com Teu poder, com a Tua intervenção, meu Pai, e arranca todo o mal, toda obra contrária, seja uma enfermidade, seja uma obra das trevas, uma depressão, uma opressão, em nome de Jesus, qualquer que seja o mal, eu te proíbo de tocar nessa vida e eu ordeno, pega tudo que é teu e sai agora para nunca mais voltar. Eu abençoo essa pessoa e digo, Satanás, você não tem força nem poder, porque a bênção de Deus entra em ação nessa casa e nessa vida para a glória de Deus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Glória a Deus, você pode dar um amém? Isso mesmo, porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, hein? Professa, proclama, fala do poder do Senhor nosso Deus e eu tenho certeza que Ele vai fazer na tua vida o sobrenatural acontecer. Nós vamos ficando por aqui, mas lembrem-se, nós temos um encontro marcado na próxima semana, sábado, às 6 da manhã, como também segunda-feira, 8h15. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Eu tenho uma missão.